Esse é o momento agora que nós vamos ser edificados pela palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 11. Segundo livro de Samuel, o capítulo é o 22, o versículo é o de número 1, verso 1. Aí na sua casa, apesar dos desafios, que você consiga se manter conectado. Eu sei que em casa tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas que você consiga aí ter a concentração necessária para poder receber a palavra do Senhor. O texto sagrado diz assim: é um cântico de gratidão do rei Davi, já no finalzinho da sua vida. O verso 1 diz assim: e falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou ler os primeiros versos. Verso 2: disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. O meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Versos 6 e 7. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. 7º e último, estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei, e do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. É preciso que entendamos que o capítulo 22 é um cântico, é um salmo, escrito por Davi. E logo depois desse cântico, logo depois desse salmo, nós não temos muitas histórias para contarmos a respeito de Davi. Se você virar a sua página, a página da sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 23 está escrito assim: as últimas palavras de Davi. A sensação que a gente tem é que o cântico é escrito já no momento final da sua vida. Capítulo 24, o equívoco da numeração do povo. Chegamos ao livro dos reis, capítulo 1, capítulo 2, a narrativa da morte de Davi. Então, a gente precisa se posicionar e entender que o Davi que a gente conheceu, ainda jovem, o pastorzinho de ovelhas, que com os seus 17 anos venceu Golias, ele agora no final da sua jornada, no fim do seu ciclo, ele está escrevendo um cântico de gratidão a Deus. Talvez o seu último cântico. E esse cântico com as mesmas palavras, Salmo 18. Salmo 18 tem as mesmas palavras do capítulo 22 do livro de Samuel. Agora, a respeito de Davi, vamos considerar o seguinte, antes de desenvolvermos o texto. Poucos personagens bíblicos tiveram uma história tão fantástica como Davi. Davi começou muito bem. E quando eu digo que ele começou bem, eu tenho na minha mente como referência a vitória sobre Golias. Ele começa maravilhosamente bem. E para a glória de Deus, apesar dos equívocos, dos erros normais da caminhada, ele terminou muito bem.
guardadas as devidas proporções, guardados os seus erros, os pecados que normalmente se comete, Davi termina bem. Diferentemente, por exemplo, de Sansão e de outros personagens que começaram bem, mas terminaram mal, Davi terminou seus dias numa cama quentinha, velho, farto de dias. Se você for ler o final do capítulo 23, 24 de Samuel, você vai ver Davi no seu fim de vida, aconselhando Salomão: queira Deus que eu possa ter esse fim de vida, tranquilo, sossegado, perto da família, dando conselho aos meus. É o fim de vida de Davi. Quando seus olhos se fecham, ele é sepultado com seus pais, é sepultado com honra, é o maior rei que Israel já teve. Agora, ele vem de uma família muito pobre, ele vem de uma família grande, de muitos irmãos, e ele, de todos os irmãos, ele é o mais desprezado. A sua família era uma família de pouca relevância, e ele se torna rei de Israel. Ele é conhecido dentro de Israel, ele é conhecido fora de Israel, mas a sua caminhada foi uma caminhada de muitos desafios. Se engana quem pensa que tudo aconteceu de forma tranquila e sossegada. Se engana quem pensa que essa história vitoriosa se deu sem transpiração, sem suor, sem lágrimas, sem esforço. Não! Davi perdeu, Davi chorou, Davi enfrentou escassez, Davi passou fome, Davi foi perseguido, Davi fugiu, Davi viveu as maiores dificuldades. Mas ao final da sua vida, ele está escrevendo um cântico de gratidão ao Senhor. Não é ao final de um ano, é ao final da vida. Ele está olhando para trás, está olhando no retrovisor, né? O retrovisor é pequenininho. Ele está olhando no retrovisor e está dizendo: Deus, como o Senhor foi bom. Eu vim de uma família pobre, de pouca relevância. De todos os meus irmãos, eu era o mais desprezado. O Senhor me tirou lá do meio das malhadas, lá do pastoreio de ovelhas. O Senhor me tirou do anonimato, me botou sentado no trono para governar o seu povo, para ser pastor de Israel. E ele vai agradecer a Deus nesse texto, no Salmo 18 e nesse capítulo 22 do livro de Samuel. E as palavras de Davi, o registro de Davi, o coração grato, dentre outras coisas, vão nos revelar. Primeiro, e aí a pergunta ou o desenvolvimento aqui se dá a partir da seguinte reflexão: o que um coração agradecido revela? Fala assim comigo: o que um coração agradecido revela? Um coração agradecido revela muita coisa, bem como um coração ingrato também revela outras tantas. E eu fui descobrir no capítulo 22 e no Salmo 18 que o coração agradecido de Davi revelavam algumas coisas. Vamos a essas revelações aqui? Amém para isso? Primeira revelação de um coração agradecido. O coração agradecido revela o que os seus inimigos fizeram. Uau! Vamos começar pelo que é mais desafiador. Então diga assim comigo: o coração agradecido revela as dificuldades que eu superei. A gente vai descobrir isso em Davi. O Salmo 18 e o capítulo 22 é a expressão máxima da gratidão. Mas o que Davi vai revelar nesse salmo? Primeiro, ele vai revelar, Marquinhos, o que os seus inimigos fizeram. Porque ninguém vence sem luta. Ninguém ascende se não tiver um degrau para subir. Ninguém se torna alguma coisa sem transpiração, sem suor, sem entrega, sem fadiga, sem dedicação. E ele vai mencionar no texto o que os seus inimigos fizeram. E embora ele fale em alguns momentos dos seus inimigos com o coração pesado, não é essa conotação que eu quero dar à mensagem de hoje, e ao final
eu vou fazer um fechamento a respeito disso. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns versículos que revelam o que os seus inimigos fizeram. O verso 5 e o verso 6, vou pedir a você que fique com a sua Bíblia na mão, aberta. O verso 5 e o verso 6 dizem o seguinte: porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, e encontraram-me laços de morte. Agora olha o verso de número 17. Verso 18. Livrou-me do meu possante inimigo, livrou-me daqueles que me tinham ódio, porque os meus inimigos eram mais fortes do que eu. Então a sua gratidão revela os inimigos que ele superou. A nossa gratidão hoje aqui revela um inimigo chamado pandemia que foi superado e está sendo superado. A gratidão de muitos aqui revela a vitória sobre um inimigo chamado depressão, a vitória sobre o inimigo chamado crise de ansiedade. A gratidão de muitos aqui revela a vitória sobre o inimigo chamado desajuste conjugal. Então não há como ser grato sem ter em vista o que foi superado. E Davi tem isso no seu horizonte. Os seus inimigos o cercaram. Minha gente, quantas são as vezes, ou quantas foram as vezes, ao longo desse ano, em que a gente se viu cercado, sem saída? Você que é comerciante, você que é prestador de serviço, você que é profissional liberal, fecha tudo, abre tudo, e fecha de novo. E você ficou como nesse negócio? Vou para a rua, não vou para a rua? Vai ter serviço, não tem serviço? Vou vender, não vou vender? Como é que vai ser? E agora eu compro, eu vendo, eu fico, eu não sei o que eu faço. Cercado. Cercado por quê? Porque era uma situação de proporção global. Não era uma situação localizada pontualmente aqui em Volta Redonda. Então, a nossa situação, ela se assemelha em alguma medida às situações que Davi enfrentou. Esse cerco, essa dificuldade em tomar decisão, essa ausência de caminhos aqui. Só que tem um detalhe. Eu queria que você entendesse isso hoje, colocasse isso no coração, levasse para a sua vida. Tem um detalhe muito importante nessa jornada e nessa relação de Davi com os seus inimigos. São os inimigos de Davi que se apresentam como mais fortes do que ele. Você percebeu isso? Ele afirma o quê? Deus me deu vitória sobre os meus inimigos porque eles eram mais fortes do que eu. Então, vamos tentar entender um princípio aqui, que você pode aplicar à sua vida profissional, familiar, à sua vida pessoal. São os inimigos de Davi que o levam à dependência de Deus. Ele reconhece que os seus inimigos são mais poderosos do que ele. Então, no coração dele, não há espaço para autossuficiência, para altivez. Porque ele sabe que no natural, quem perde? Ele perde. Ele sabe que na força do braço, na capacidade intelectual, na capacidade de argumentação, ele sabe que ele perde. Agora, o problema não é você ter um inimigo mais poderoso que você, um concorrente com mais dinheiro que você. O problema não é você ter alguém na sua área de atuação que tenha mais experiência que você. O problema é você não depender de Deus. Porque Davi, a vida toda, vai lidar com inimigos mais poderosos do que ele. A vida toda, Davi vai lidar com inimigos que têm muito mais recurso do que ele, a começar por Golias. Então, são essas oposições, é o próprio inimigo que se levanta contra ele, que vai mantê-lo no caminho da integridade. A arrogância vai passar longe de Davi, sabe por quê? Porque o coração dele é puro e bom? Não. Porque ele sabia que ele lidava com inimigos mais poderosos do que ele. E que se ele fosse arrogante, ele ia cair.
Ele sabia que ele precisava ser dependente de Deus todos os dias da vida dele. Então, você não deve olhar os obstáculos, você não deve olhar as dificuldades com um olhar de raiva, ou naquele pensamento de, que as dificuldades desapareçam. Não! São as dificuldades, são as lutas que vão te levar a um nível de excelência que você ainda não atingiu. É o opositor que vai te levar à oração, ao jejum, à vigilância, à dependência de Deus. Quem está entendendo isso? Então, dentro da sua expressão de gratidão, uma menção aos seus o quê? Inimigos. Ele está dizendo, Deus, me cercaram, eram mais poderosos do que eu. Minha gente, vamos trocar de lado? Quando a gente tem a sensação de que a gente pode mais do que o obstáculo, a gente corre o risco de ir sem dependência de Deus, de ir sem oração, de ir na base da própria força, e a gente fatalmente vai cair. Não, isso aí não vai dar nada. Isso aí é tranquilo. Isso aí é sossegado. E aí você vai sem aquela dependência, sem aquele temor. Você vai sem a oração, você vai sem a vigilância. E aí você vai. E você decide, e quando você vê, você já entrou numa situação e perdeu. Por quê? Porque você se achou mais do que a própria situação. Então, há um lado muito positivo, há um benefício muito grande em se lidar com grandes inimigos e grandes oposições. Essas situações difíceis vão te manter aqui, aos pés da cruz de Cristo. Que seja assim. Amém para isso? Agora, se você achar que tem mais recursos, se você achar que pode sozinho, se você achar que tem condições, você começou a caminhar a passos largos para se afundar. Então, nessa expressão de gratidão, Davi está dizendo, ou está fazendo menção aos seus inimigos. A sua gratidão revela o que os seus inimigos fizeram. Em segundo lugar, a sua gratidão também vai revelar agora o que Deus fez. Porque as situações que se opõem, elas fazem. Mas Deus também faz. Aleluia! Quem crê aqui que serve a um Deus que faz? Você crê a um Deus que faz? Quanta coisa Ele já fez na sua vida, hein, querido? Hein? Quanta coisa Ele já não fez na minha vida, na sua, na vida dessa igreja. Sabe qual é a melhor notícia do dia? Deus vai continuar fazendo, até que se cumpra em nós o que Ele prometeu. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia! Oh, glórias! Esses dias eu falava com alguém no telefone, que passou por uma situação difícil, e eu falei assim, querida, eu não profetizo sobre a sua vida menos do que está escrito em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra vai completar. menos do que isso é mediocridade. Deus vai completar. Tudo que foi dito a nós, Ele vai completar. Amém para isso? Tudo que foi dito a respeito dessa igreja lá atrás, Ele vai completar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Então, a gratidão de Davi revela primeiro o que os inimigos fizeram. O que os inimigos fizeram? Os inimigos cercaram, lançaram cordéis de morte. Os inimigos eram mais poderosos do que ele, mas a gratidão dele também vai revelar agora o que Deus... Vou te mostrar o que Deus fez aqui. Vamos ver o que Deus fez? A gente já viu o que o inimigo fez. Agora vamos ver o que Deus fez. Verso 34 a 37. Olha que coisa linda, gente. E a gratidão revela muitas coisas. E ela vai revelar aqui o que Deus fez. Verso 34. Faz Ele os meus pés como os da corça ou serva. Vocês já viram, olhem para cá, queridos, olhem para mim aqui. Vocês já viram, não é uma recomendação a que você veja se você não viu, é só uma pergunta. Você já viu aqueles filmes, ou aqueles documentários de predadores nas savanas africanas? Já viu, né? Em algum momento? E você já percebeu que os grandes felinos, seja o leão, seja a leoa, seja o tigre, eles têm como referência, né,
o cervo, a corça, esses animais mais franzinos, mais magrinhos, que ficam lá inocentemente comendo ali o seu capim. Já viram isso ou não? Mas a gente também já viu que não é todo bote que o felino dá que o felino consegue lograr êxito. Eles têm uma estatística aí, eu não sei se é verdade, dizem que o leão, ele de cada 10 botes, ele acerta um. Mesmo assim, ele é o rei da selva, porque ele não desiste. Ok? Mas o cervo, a corça, aqueles animaizinhos, eles fogem muitas vezes. Por quê? Já viram os saltos que eles dão? Já viram ou não? Já viu ou não, irmão? É um negócio doido, né? Não parece que tem mola no pé? É uns pulos, é um salto, uma coisa. E quantas vezes já viu um tigre passar direto, a leoa passar direto, e aquele bicho pega uma carreira, ele vai embora, ele sai saltando, sai pulando, uma coisa assustadora. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Na dificuldade, Deus faz os meus pés como os da corça. Ele vai dizer, Deus me põe sobre as maiores alturas. O inimigo muitas vezes vem e você, opa, oh glória. Mas quem é que faz isso, Davi? Isso vem de você, Davi. O inimigo tentou pegar teu calcanhar muitas vezes. Davi, você pula alto, hein? Davi, você pula igual o Cristiano Ronaldo, hein? Quem gosta de futebol aí sabe que ninguém pula igual o Cristiano Ronaldo numa cabeçada. Se bobear, ele alcança uma bola na altura dessa televisão aí, ó. O cara pula muito alto. Davi, quem te faz pular alto assim? Deus faz os meus pés como da corça. Quando o perigo vem, Deus me dá velocidade, Deus dá celeridade à minha vida e Ele me traz livramento. Você pode dizer amém para isso, querido? Agora, não para aqui. A lista do que Deus faz é grande. E eu preciso te dizer, com base no Salmo 18, no capítulo 22 de Samuel, que a lista do que Deus faz é muito maior do que a lista do que o inimigo faz. O saldo está sempre positivo, irmão. Amém para isso? Você serve a um Deus que deixa sempre o saldo positivo, aleluias! Eu vou só borrifar aqui agora, não vou citar os versículos não. Davi vai dizer aqui, o Senhor, além de fazer os meus pés como da corça, primeiro, o Senhor ouve a minha voz. Depois Davi vai dizer, Deus levanta a sua voz. Primeiro ele ouve a minha. Depois ele levanta a dele. Aí sabe a que se assemelha a voz de Deus? Davi vai dizer nesse texto, a voz de Deus se assemelha a um trovão. Meu Deus fica calado muito tempo, mas quando meu Deus abre a boca, a voz dele é como o som de um relâmpago, é como o som de um trovão. Davi vai dizer, Deus me tira das muitas águas, Deus me livra do inimigo, Deus me leva para um lugar espaçoso, Deus ilumina, levanta sua mão aí querido, Deus ilumina as minhas trevas, Deus me cinge de força, Deus aperfeiçoa o meu caminho, Deus adestra as minhas mãos para o combate, Deus alarga os meus passos, Deus firma os meus pés, Deus me livra das contendas. Vale um aplauso ao Senhor. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Oh, glória. Depois procura aqui, está tudo aqui. O inimigo cerca, lança cordéis de morte e é mais poderoso. Aí Davi vai dizer, mas Deus me livra das contendas, Deus firma os meus pés, Deus alarga os meus passos. O que é isso? Já andou com gente com um passinho curtinho assim? Que anda devagarzinho? Gente de mais idade geralmente é assim, não é? Criança também é assim. Sabe o que Davi está dizendo? Deus alarga os meus passos. Amém para isso, gente? Deus lança a luz sobre as trevas, me cinge de... Ele chega a dizer o seguinte, Deus me cinge de força, de tal maneira que eu pego o arco de bronze e ele se quebra. Quem faz isso? Deus faz isso. Eu quero profetizar de olhos abertos. Deus está fazendo coisas na sua vida, querido. Deus está fazendo coisas sobre a sua vida profissional.
Deus está fazendo coisa sobre a sua casa. Deus está fazendo coisa sobre essa igreja. Recebe isso aí no seu espírito. Se houver um testificar aí, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Aleluia! Esse reconhecimento é fundamental, pois ele tira de nós a tentação de achar que é você que consegue sozinho. Você não conseguiu nada sozinho, querido. É Deus que firmou teus passos, é Deus que alargou tua passada, é Deus que iluminou sua escuridão, é Deus que te livrou de contenda, é Deus que adestrou suas mãos para o combate. Está entendendo, querido? E hoje é dia de reconhecer tudo isso. Mas vamos terminar agora? O coração grato primeiro revela o quê? O que os inimigos, isso aí, Pablo, o que os inimigos fizeram. Em segundo lugar, o coração grato revela o... Agora você segura aí, irmão. Aperta o cinto aí da cadeira agora. O coração grato, coloca aí no 3, revela o que Davi foi capacitado a fazer. Porque uma coisa é o que os inimigos fizeram. Uma coisa é o que Deus fez. A outra coisa é o que Deus, Edilson, vai te capacitar para fazer. E eu fiquei, vou usar uma expressão aqui, ela não é literal, ela é metafórica. Eu fiquei embriagado no espírito ao receber essas revelações de Deus. Falei, Deus, que coisa extraordinária. O inimigo faz, mas Deus faz mais. Agora, Deus me dá graça para que eu também possa fazer. E aí eu preciso discernir, já vou me encaminhar para o final, eu preciso discernir o que me compete fazer e o que compete a Deus fazer. E aí, nesse ponto, para discernir, é preciso que você busque um dom espiritual chamado discernimento. Você precisa entender até onde Deus vai fazer e até onde você tem que fazer. Verso 30, olha o que Davi foi capacitado a fazer. Projeta aí, Thaís, para a gente. E tem uma música, eu não sei se... Jorge deve conhecer, Vaxi também. Eu não vou falar para a gente cantar, não. Não vou fazer isso não, Jorge. Mas tem uma música desse texto aqui. Alguns vão se lembrar. Os mais antigos vão se lembrar. Olha o que Deus capacitou Davi a fazer. Porque contigo... Ele está dizendo assim, com o meu Deus, com a capacitação do meu Deus, eu passo no meio de um batalhão. Gente, nós não sabemos o que é um batalhão, minha gente. Em campo de batalha, Davi está dizendo assim, o meu Deus me faz invencível. Pelo meu Deus eu salto muralhas. Sozinho eu não pulo nem amarelinha, querido. Não sozinho, Davi está dizendo assim, ó, parafraseando Davi, com a permissão poética. Sem Deus, eu não acerto a pedrinha nem dentro da amarelinha. Mas com a capacitação de Deus, eu dou uma pedrada em Golias e eu jogo ele no chão. Percebe a diferença? Então ele está dizendo, com o meu Deus eu passo pelo meio de um batalhão. Com o meu Deus eu salto muralhas. Agora, não para por aí. Davi também vai dizer que o seu Deus o capacitava a lutar, a perseverar e a vencer. E a música que eu me referia era assim, ó. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e os atravessei, sob os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia. Eu e Vaxi sabemos só, olha aí. Minha mãe também sabe. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. É a arma, é o escudo de todos os que neles confiam. E aí ele vai cantar nessa canção o cântico de Davi. O poeta pegou o cântico de Davi e colocou numa canção. E aí tem uma expressão, tem uma parte da música que fala, com Deus eu passo pelo meio de um batalhão, com meu Deus eu salto muralhas. Então o inimigo vai fazer, porque é papel dele fazer, mas não te assombres, não te espantes. Amém para isso? Deus está fazendo. E a lista dele é maior, hein? Agora,
sai daqui hoje debaixo da certeza de que com a capacitação de Deus, você também vai fazer coisas extraordinárias. Davi está dizendo, com a capacitação que Deus me deu, eu passei pelo meio de um batalhão e eu enfrentei muralhas, eu saltei muralhas. Eu quero concluir, e eu falei muito aqui do inimigo de Davi, eu quero concluir dizendo o seguinte, me escuta com atenção. Eu preciso fazer uma ressalva importante aqui, sob o risco de colocar tudo a perder. Então é preciso que eu faça essa consideração. O ânimo manifestado, muitas vezes no Antigo Testamento, os sentimentos manifestados, muitas vezes, no Antigo Testamento, não devem ser padrão. Especialmente quando nós refletimos os ânimos do Antigo Testamento com os princípios do Novo Testamento. Porque se você for olhar o capítulo 22 de Samuel, você vai ver Davi dizendo assim, persegui meus inimigos, peguei meus inimigos pelo pescoço, destruí meus inimigos como pó da terra. Quando você olha aquilo, sob a perspectiva do Antigo Testamento, é razoável. Num combate, esses sentimentos, eles se afloram. Contudo, escuta isso, a revelação e a experiência são progressivas. Então, os sentimentos que podemos reconhecer como inevitáveis aqui, numa dispensação anterior, os sentimentos que a gente reconhece que são inevitáveis no Antigo Testamento, esses sentimentos são sem cabimento no Novo Testamento. Eu preciso considerar isso. Porque senão você leva uma situação dessa para o pessoal, para o seu concorrente, para a sua questão familiar. E os nossos inimigos não são de carne e osso. Eu preciso considerar isso, sob o risco de perder essa mensagem. Então, é razoável olhar o Antigo Testamento num contexto de guerra, de conquista territorial, e enxergar Davi dizendo isso. Peguei os inimigos pelo pescoço, triturei, moí ele como pó da terra. Mas quando eu olho Lucas 23, eu vejo Jesus na cruz dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o quê? Então eu preciso escolher com quem eu fico. Se eu fico com Jesus, que perdoa, que eu fico com Jesus que entende que a luta não é contra carne e sangue é alvo da oração, do amor, do respeito, da reconciliação e do perdão. Amém para isso? Ou se eu fico com esse sentimento do Antigo Testamento. A nova aliança, o Novo Testamento, escuta isso agora para fechar. A nova aliança não nos deixa gloriar no infortúnio dos outros. Fulano se quebrou, bem feito. A fé que Jesus deixou não abre espaço para isso. Não abre. Está entendendo, querido? Cada um vai colher o que plantou. Mas não deve haver em nenhum de nós essa alegria pelo infortúnio de ninguém, por pior que seja a pessoa. Porque nós caminhamos debaixo da perspectiva de Jesus de Nazaré. Então a gente sai daqui entendendo que muitas vezes os meus maiores inimigos, eles são internos e eles são espirituais. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, nossa luta não é o quê? Contra a carne nem contra o sangue. Deus nos dá graça para superar todas as situações difíceis. Os inimigos, as situações difíceis fazem, mas o que Deus faz é muito maior. E o que Deus me capacita a fazer, então, nem se fala, é muito melhor. Então que você saia daqui hoje, debaixo dessa palavra, não com um coração raivoso, que você não saia daqui hoje com um coração desejoso de mostrar para alguém alguma coisa, você não tem que mostrar nada para ninguém. Amém para isso, querido? Nós não mostramos nada para ninguém. Nós vivemos para viver, nós vivemos para cumprir o chamado do Senhor Jesus. Agora, as situações difíceis da semana, o que os inimigos fazem, espirituais fazem, deixa fazer. Entenda que você tem um Deus também que faz. E entenda também que você está recebendo hoje aqui capacitação de Deus para fazer também para a glória do nome dEle. O coração agradecido de Davi revela o que os inimigos fazem, o que Deus faz e o que a gente pode fazer com a ação dEle.
Que Deus abençoe sua vida. Que seu coração seja um coração dependente de Deus, livre de qualquer sentimento que desagrade a Deus. Amém para isso? E você não sai daqui disposto a mostrar nada para ninguém. Você sai disposto a viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar com você.